Olá, novamente. Vamos verificar, como sempre, se nós estamos gravando. Só verificando. Sim, nós estamos gravando. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Espero que todos estejam bem. Na aula passada, nós revimos a definição de vetores, como eles são formados, do que eles são formados e como eles são dispostos ali no eixo cartesiano. Nessa aula, nós vamos trabalhar as definições formais e regras básicas para se efetuar a álgebra vetorial propriamente dita, esse cálculo vetorial que nós estamos estudando. Então, existem regras e nós vamos começar a falar sobre cada regra. Eu tenho logo de início um A vetor sendo igualado a um B vetor. Isso quer dizer que o vetor A é igual ao vetor B. Só que existem regras quando se destrincha esses vetores em componentes unitárias. Então, eu vou pegar o A vetor e vou decompor esse A vetor nas suas componentes unitárias. Então, vai ficar A em cima do eixo X, vírgula, A em cima do eixo Y, vírgula, A em cima do eixo Z, que é igual a B em cima do eixo X, vírgula, B em cima do eixo Y, vírgula, B em cima do eixo Z. Percebam que eu separo, a matemática formulada separa as componentes por vírgula. Não é por mais, não é por menos, não é por vezes, não é por pontinho, enfim, é por vírgula. Por quê? Porque eu não posso somar a componente no eixo X mais a componente no eixo Y. Isso aqui é para regra na questão das componentes dos vetores, tá? Então, como eu posso fazer essa soma, então, se eu não posso somar AX com AY? Porque o mesmo A que eu tenho aqui. E isso é verdade. Mas o X, ele é perpendicular ao Y, que é perpendicular ao Z. Então, não tem como você ir para o sul ao mesmo tempo. Você dá 10 passos para o norte e sul ao mesmo tempo? Não existe, não tem como. E é justamente X, Y e Z que fazem com que esse vetor ele tenha essa ideia de orientação. Então, se você estiver perdido na mata, você vai precisar de orientação, saber em que sentido você vai, em qual direção você vai, enfim. Então, coordenadas, já está dizendo tudo, vai te orientar, vai te coordenar, vai dizer para onde é, como é, se é de cima para baixo, de baixo para cima, se é na horizontal, se é na vertical, se é perpendicular, se é paralelo, não importa. Quem vai te dizer isso são justamente as coordenadas. Por isso que elas são importantíssimas dentro do cálculo vetorial. E dentro da física, você tem cálculo com vetores desde a cinemática até a física moderna. Você não escapa de vetores. E se você não entender essa base de vetores agora, vai ficar muito difícil com o passar da disciplina, porque nós vamos fazer transformadas de coordenadas, e aí nós vamos trabalhar principalmente com as componentes desses vetores. Então, já que eu não posso igualar AX com BY, como é que eu faço essa igualdade que está descrita aqui, que o A vetor é igual ao B vetor? Eu vou igualar somente as componentes que estiverem no mesmo eixo do plano ou das coordenadas cartesianas.
E, na verdade, não é um plano, já que é tridimensional, então nós estamos falando de 3 dimensões. Então, eu posso pegar e igualar o AX ao BX, porque estão na mesma direção e no mesmo sentido, provavelmente. Estão em cima do mesmo eixo, melhor dizendo, é melhor afirmar BX, AX e BX estão em cima do eixo X. AY é igual a BY e AZ é igual a BZ, porque então essas coordenadas elas vão ser igualadas se elas estiverem sob a mesma coordenada x, y ou z. Não importa se estiver relacionada a uma coordenada diferente da outra, você não vai poder efetuar nenhuma operação vetorial se estiverem em coordenadas diferentes. Seguindo adiante, nós temos a primeira propriedade e regra, que é a adição. Se eu tenho A vetor mais B vetor, como que eu vou somar? Como eu falei para vocês ainda há pouco, não dá para somar os vetores nessa forma. Então, você vai ter que destrinchar esses vetores, você vai ter que desmembrar, você vai ter que decompor esses vetores. Então, A é composto de A na direção X, B é A na direção Y, A na direção Z, mais B na direção X, B na direção Y e B na direção Z. Ok, tudo certinho entre colchetes ou parênteses, perfeito. E agora, o que é que você vai fazer? Você vai somar todo mundo que está em X, você vai somar todo mundo que está em Y e você vai somar todo mundo que está em Z. Então, agora sim eu posso somar. Eu posso somar AX com BX? Pode. Por quê? Porque tanto o A quanto o B estão com BY? Posso. Por quê? Porque tanto o A quanto o B estão em cima do eixo Y. E eu posso somar o AZ com o BZ porque os dois estão em cima do eixo Z. Então, percebam que essa regra aqui, ela é básica e muita gente erra isso daqui. Vocês não podem estar somando uma componente com outra componente do eixo cartesiano, senão vai estar errado. E às vezes a pessoa até sabe que tem que somar a x com x, y com y e z com z com z, mas acaba se confundindo e, por falta de atenção, acaba fazendo uma soma errada. Então, essa propriedade da adição, ela é regra básica. Você vai somar cada um com o seu respectivo parecido. Né? Você tem x com x, você soma. Você tem y com y, você soma. Você tem z com z, você soma. Mas percebam que eu não somo Por que eu não somo? Porque BX e AY estão em planos diferentes, estão sob coordenadas diferentes. Sendo assim, eu só posso, novamente, até vocês enjoarem, eu só posso somar qualquer vetor unitário que estiver ou que tiver a mesma direção, que tiver no mesmo plano. Senão, não tem como somar e você vai estar infringindo uma das regras da adição, uma das regras básicas da adição de vetores e do cálculo vetorial. Sendo assim, eu encerro mais uma vez por aqui e até o próximo vídeo para que não fique falhando o áudio. Até mais!